Atividade de História, 13ª semana. Traz um pequeno texto, Árvores por todo o Brasil, Pau-Brasil. Na primeira questão, no texto Pau-Brasil é: letra B, o assunto de um texto informativo científico. 2. A madeira do pau-brasil é, segundo o texto, tá aqui, ó, avermelhada. Terceira questão. O corante do pau-brasil era utilizado para tingir tecidos e fazer tintas para escrever. Também está aqui. Tingir tecidos e fazer tintas para escrever. É só ler que acha todas as respostas. A madeira do pau-brasil era utilizada na fabricação de casas, móveis e barcos. Está aqui, ó. Casas, móveis e embarcações. 5. Na frase abundante no litoral brasileiro, a palavra grifada, no caso abundante, significa em grande quantidade, letra A. Agora tem um caça-palavras para você poder responder, encontrar a resposta dessas 6 afirmativas. Nome da princesa que aboliu a escravatura, Isabel. Tá aqui, Isabel. Local de onde eram trazidos os escravos, África. A forma como era chamado o navio que trazia os escravos, aqui embaixo. Negreiros. Navio negreiro. 4. O dia que foi abolida a escravatura, 13 do mês de maio, tá? Meio de transporte que trazia os escravos, navio. Como era chamada a casa onde os escravos dormiam, senzala. Agora eu vou fazer a atividade de ciências. Atividade de ciências eu vou corrigir no livro, por quê? Porque a atividade de ciências impressa que vocês receberam na escola ou pegaram na plataforma é a mesma atividade do livro. Quando fizeram com base no livro. Então eu vou corrigir diretamente aqui no livro. Lembrando que não é necessário levar o livro para a escola para ser corrigido. O livro será visto pelo professor quando voltarmos para as aulas presenciais, tá? Quem tem o costume de levar as atividades impressas para serem corrigidas, levar para a escola, pode continuar levando. Só não levem os livros, ok? Muito volume, peso e excesso de manipulação de papel. Diante da pandemia, isso não é indicado. Então, os livros ficam em casa para não ter nenhum tipo de problema de contaminação. E no retorno das aulas presenciais, eles serão corrigidos, tá bom? O assunto é os micro-organismos e a saúde. Fazendo uma leitura rápida, a gente chega à conclusão que os micro-organismos, sejam eles germes, micróbios, bactérias, bacilos, vírus e protozoários, eles estão presentes em água, em alimentos, que os tornam contaminados, né? E ao ingerir esses alimentos contaminados, o ser humano pode desenvolver doenças, muitas delas graves. Esses micro-organismos, no caso patogênicos, que são os que podem causar doenças, né? Porque existem micro-organismos que são bons para a saúde. Mas os patogênicos, que no caso são os que nós estamos estudando, eles podem causar doenças, como a cólera, salmonelose, que a gente conhece mais como salmonela, né? Que ela é bem famosa, que é do ovo, né? Normalmente fica no ovo, daí a importância de higienizar os ovos antes de consumir. Amebíase e giardíase. E essa aqui também, olha, é a resposta da questão número 1. Questão número 1 é: faça uma pesquisa e descubra outra doença transmitida da mesma forma que a amebíase, que é transmitida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados pela ameba causadora da doença. Então, nós respondemos cólera, giardíase e salmonelose.
que são essas que estão aqui, tá bom? Aqui também, ó, falamos sobre as doenças que podem surgir, né, através das contaminações através da pele, como a micose, né, que normalmente acontece entre os dedos, né, que é o fungo, né, através do fungo que causa micose, o tétano também, que através de feridas na pele, que também pode contaminar e trazer doença grave. Por isso que tem até a injeção antitetânica para esse tipo de acidente, por exemplo, pisar num prego enferrujado. Então, além de tratar o ferimento, precisa tomar a injeção antitetânica para que não desenvolva a doença. Na letra B, sobre as formas possíveis de prevenir essas doenças. Aí as crianças falaram, lavando bem as mãos, tomando água tratada e cozinhando os alimentos, aqueles que são cozidos. Os que são ingeridos crus, como alfaces, as folhas, né, em geral, precisam ser lavados corretamente. Mas os que são cozidos precisam ser bem cozidos. Na aula online, nós destacamos também a questão da carne, né, que precisa ser bem cozida. A carne crua também oferece um sério risco à saúde. Falamos também de picadas de insetos, que também transmitem doença. Falamos sobre o Aedes aegypti, que transmite, né, a dengue, a zika, a chikungunya. E a importância do nosso papel na sociedade, né? Depende de cada um, ações para que esse mosquito não se prolifere. Né? Dei o exemplo de uma simples tampinha de garrafa PET com água parada ali, de repente da chuva, é um berçário, né, de desenvolvimento do mosquito da dengue, tá? Que pode infectar aí uma família inteira. Então é muito perigoso, depende do papel de cada um de nós para que a gente consiga controlar essa doença, dentre outras, né? Na página 36, nós falamos sobre o contato com gotículas de saliva. Esse livro, né, ele não aborda a questão da Covid, né, do coronavírus, que nós estamos aí sendo forçados a aprender o quão perigoso é essa transmissão de gotículas de saliva. Por isso, a necessidade de usarmos máscara, né, para que as gotículas de saliva não sejam expostas, né, aos ambientes, porque uma pessoa contaminada com a Covid, ela pode transmitir para várias outras pessoas e também para objetos. Então, nós falamos sobre a importância de higienizar os objetos. Comentamos que no retorno às aulas presenciais, os objetos não podem ser trocados, emprestados, cada um tem que usar os seus objetos e chegando em casa tem que fazer a higienização de todos eles para não ter a oportunidade de repente levar o vírus para dentro de casa. Então todo dia tem que limpar a mochila, os lápis, a borracha, tudo que foi utilizado na sala de aula precisa ser higienizado. E completamos o quadro, olha, a doença dengue, o micro-organismo causador é o vírus e preenchemos a transmissão, que é pela picada de inseto. Malária, o micro-organismo causador é o protozoário, através da picada de inseto. Gripe, o micro-organismo causador é o vírus, através de contato com gotículas de saliva. Doença de Chagas, transmitida, né? O micro-organismo causador é um protozoário e transmitida através de picada de inseto. Cólera, micro-organismo causador é uma bactéria e a transmissão, ó, ingestão de água contaminada. Nós falamos bastante sobre a questão de tomar água tratada também, a importância de tomar água limpa, não tomar água duvidosa, que não tenha certeza que esteja tratada, né, que seja potável, pronto para ingerir. Falamos também da importância do microscópio, tá? Falamos que antigamente muitas pessoas morriam sem saber
ninguém sabia de que a pessoa morria, porque não existia um microscópio para que os cientistas pudessem observar esses micro-organismos. Só com a utilização do microscópio é que a sociedade pôde estudar os micro-organismos, classificá-los, conhecê-los, saber da potencialidade das doenças que eles podiam causar e também as formas de prevenção, que é o assunto da próxima página, prevenção de doenças, né? A primeira pergunta foi como você previne doenças no seu dia a dia, que é uma resposta pessoal, mas que as crianças responderam, principalmente lavando bem as mãos, tomando água limpa. No caso da Covid, se isolando, né? Não fazendo, cumprindo todos os protocolos para que não haja transmissão para outras pessoas. Questão 4, em relação a este cartaz, a letra A pergunta qual é o tema do cartaz, higienização das mãos. E a segunda pergunta, ela é apenas para a gente conversar, não é necessário que responda, que escreva, só se quiser. Mas a pergunta é, na sua opinião, qual a importância da mensagem do cartaz? E eles responderam, é uma campanha educativa, tá? Se trata de uma campanha educativa. Destacamos que esses desenhinhos dos bichinhos desenhados na mão, eles representam os micro-organismos que podem estar nas nossas mãos, porém, eles não são exatamente da forma como são os micro-organismos. Aqui é apenas uma ilustração. E essa foi a nossa aula de ciências.